que veio parar a Alvalade? Porquê é que veio viver para aqui? Eu vim viver para aqui porque tinha trabalhado aqui nas obras da construção do Bairro de Alvalade. Eu e outros colegas meus, arquitetos e engenheiros da Câmara, Casas de Renda Limitada, arranjámos essas casas, porque havia uma grande procura, não é? E então nós fomos favorecidos e arranjámos essas casas de renda limitada aqui, que eram de facto casas de renda baixa. Vive aqui desde quando? Desde que me casei em 1951. Aqui em Alvalade beneficiou da política do Eduardo Pacheco, o grande ministro das Obras Públicas do Salazar. Foi o homem que cortava à direita, expropriou áreas enormes na periferia de Lisboa. Isto era periferia? Isto aqui era? Era periferia, foi tudo expropriado. E há uma coisa interessante que aconteceu, é que aqui em Alvalade foi definida a zona comercial, à volta da Avenida da Igreja, entre o Largo de Santo António e a Igreja de São João de Brito. E de um lado e do outro, as paralelas e transversais, numa área muito grande, o resto do chão dos edifícios é todo ocupado por lojas. E a Avenida de Roma, que liga essas duas zonas comerciais e que é o principal eixo comercial, dos principais eixos comerciais de Lisboa, era encarada só como via de circulação. Era apenas uma via de circulação. Não estava previsto comércio. Tanto assim que os prédios foram todos construídos com habitações no resto do chão. Gosta de viver aqui? Isto é, o bairro funciona? Funciona muito bem, porque as zonas de residência são zonas tranquilas, as tais células, não é? São muito tranquilas, mas temos ao pé de nós, nesses eixos principais e nas zonas comerciais, temos tudo o que é preciso. O bar também é um bar cheio de cafés, que estamos aqui no Vavá. O arquiteto costuma vir ao Vavá? Sim, venho às vezes venho, porque agora isso das tertúlias já entrou um bocado em desuso, mas na altura, logo a seguir à construção do bairro, esses cafés tiveram um papel muito importante como local de convivência, de troca de ideias, de encontro de amigos, até para a definição de correntes artísticas e literárias, até políticas. E como tinham os cafés em Lisboa na altura, hoje já não tanto, tinham na altura uma grande importância para esse tipo de atividades. Vamos sair? Vamos apanhar sol. Estamos mesmo aqui no coração do bairro. Este cruzamento é um cruzamento especial. Cruzam-se os dois eixos principais de Alvalade, que é a Avenida de Roma e a Avenida dos Estados Unidos da América. Sim. E estes prédios são? Estes 4 prédios? É muito interessante porque os prédios não envolvem a praça, os prédios são assim perpendiculares. É muito interessante. São de quem? Dos arquitetos Felipe Figueiredo e José Segurado. E tem um caráter muito. Em altura? Bom, eles já representam o progresso em relação à política anterior da habitação económica do Estado Novo. Porque antes disto faziam-se aquelas pequenas aldeias. Sim. Com moradias individuais, não é? Que era o ideal do Salazar para a casa portuguesa. Reparou-se que isso não era viável, não conseguia resolver o problema.
E então, já numa situação política mais aberta, a seguir à Segunda Guerra Mundial, então o governo criou um novo regime, que é o regime das casas de renda económica, já em prédios. Sim. Em prédios. Mas só com esta altura? Mesmo assim, prédios baixos. Porquê? Porque havia aquele pavor de as zonas operárias, de habitação operária, poderem dar origem a acontecimentos, como houve uma coisa que era muito falada na altura, que ainda estava próxima, foi a revolta operária em Viena. Houve uma grande revolta socialista operária em Viena, a seguir à Primeira Guerra Mundial, em que os operários se entrincheiraram nos seus bairros sociais, entrincheiraram-se aí durante dias e foi uma coisa terrível. Então, isso era um pavor que estava sempre presente. De maneira que casas prédios baixos, para estar mais espalhado. 3 pisos, sim, para estar mais espalhado. Mas este modelo de casa obedece a um padrão? Sim, e representam um estudo muito interessante feito pelo arquiteto Miguel Jacobetti, que fez um estudo sistemático da organização das casas, do seu interior, da sua compartimentação, para rentabilizar o mais possível. Este mercado existe já há muito tempo? Como é que é? Bom, no plano de urbanização de Alvalade estavam previstos 2 mercados. Um do lado norte, que foi construído, efetivamente, na altura foi construído, estava a funcionar, o mercado tradicional, coberto, e o mercado do lado sul era aqui neste sítio e não foi construído. E então improvisou-se este mercado ambulante. Mas agora está a EPUL construiu aqui um edifício aqui ao lado, com um grande terraço. Aquele branco grande, sim. Para se poder acolher este mercado ambulante em condições próprias, em condições boas. Claro que porque este é um bocado selvagem, não é? Mas tem coisas com um aspecto ótimo. E tem a sorte de estar aqui ao pé do Teatro Maria Matos e do Cinema King. É um sítio ótimo. Agora vamos ver o Bar das Estacas. Vai-nos explicar tudo sobre o Bar das Estacas. Este Bar das Estacas constitui um dos espaços mais interessantes de Alvalade, porque foi uma alteração ao plano. O plano do Faria da Costa previa aqui quarteirões fechados. E os arquitetos que fizeram este projeto, o Fulvio Sanches e o Rui Atelier, tiveram uma concepção completamente diferente dentro dos cânones estritos do movimento moderno. Que é os edifícios assentos em pilotis, rasgados ao nível térreo, depois cobertura em terraço e as grelhas e os envidraçados corridos. Não são estas coisas que apareceram agora, não é isto? Não são as marquises? Não, marquises não. E este projeto teve um prémio no Brasil, na altura, fez muito sucesso. E é de facto um dos espaços mais interessantes aqui do Arco de Alvalade. Chama-se Estacas, é a tradução em lisboeta de pilotis. Exatamente.
O bar sempre se chamou Alvalade, quer dizer, quando foi criado já havia a ideia do nome de Alvalade. Era esse o nome deste sítio? Não, esta zona não tinha assim um nome conhecido que fosse assumido pelas pessoas daqui desta zona, de tal maneira que quando se fez o plano de urbanização do arquiteto Faria da Costa, o título que vem do plano é Plano de Urbanização do sítio da zona a sul da Avenida Alfés Malheiro. Que era o quê? Porquê? Porque a Avenida Alfés Malheiro era como se chamava a avenida que já existia, onde está o Júlio de Matos e que depois veio chamar a Avenida do Brasil. E então era a zona a sul da Avenida Alfés Malheiro. Não tinha nome, esta zona não tinha nome. Havia uma série de quintas, não havia uma povoação e portanto não tinha nome. E então era preciso arranjar o nome. E aquela sugestão que apareceram várias sugestões, e aquela que prevaleceu e que deu o nome de Alvalade foi por causa da vizinhança, da proximidade com o chamado Campo de Alvalade, que não era bem aqui. Que suponho que esse Campo de Alvalade, onde se tinha dado uma batalha até importante, que correspondia mais ao Campo Pequeno e Campo Grande, por aí. À falta de nome, adaptaram. Era um nome sugestivo, um nome interessante. Esse nome de Alvalade tinha que ir em desuso. Mas ninguém usava em Lisboa esse nome de Alvalade. Era Campo Grande, Campo Pequeno. E então adotou-se esse nome para aqui. Que não tem nada a ver com o nome do estádio José Alvalade. Não tem nada a ver com o nome do estádio. Agora há bastantes confusões, porque o José Alvalade é o nome de pessoa, é um apelido. E não é o nome do sítio. É um bar muito sossegado, não é? Pô, ele é um bar muito tranquilo para viver, e isso deve-se à tal organização em células, porque há as grandes vias, não é? As grandes vias são mais agitadas. De circulação são mais agitadas, têm o comércio, etc., têm serviços, escritórios e tudo isso, mas as células de habitação, onde as pessoas vivem mais, são muito tranquilas porque são um pouco fechadas em relação a essas grandes vias de circulação. Engraçado como estamos aqui ao pé do aeroporto e não damos por nada, não é? No meio deste verde. E aqui no Parque de Alvalade, uma zona verde belíssima, que estava prevista no plano de urbanização de Alvalade. Original, sim. O original, mas que tem um pequeno inconveniente, é que está muito periférica em relação à zona habitada, à zona habitacional. Daí que não tenha ninguém, quase, não é? Não tem frequência. E também é verdade, não tem nenhum equipamentos, não é? Falta-lhe aqui o parque infantil, falta-lhe uma zona com um quiosque, com esplanada para vir aqui. Motivos de atração, claro. até uma piscina, por exemplo. Curiosa esta zona aqui da ideia são oficinas, isto foi criado para quê? Isso é um dos aspectos que eu acho mais interessantes do plano de urbanização de Alvalade, que é a criação de uma zona que foi designada por zona de artesanato, mas que é para pequenas indústrias, para armazéns, para empresas de distribuição, e que é muito importante haver também na cidade. Porque, em geral, este tipo de atividades tem muita dificuldade em arranjar locais dentro da cidade. Já tem que ir para fora, não é? Com percursos longos.
E aqui estamos dentro da cidade, uma zona expressamente destinada a essa função. É muito interessante e foi intensamente ocupada por armazéns, empresas de distribuição, pequenas fábricas, oficinas de gráficas, oficinas de carpintaria, etc. Ainda hoje restam algumas. Eu via uma carpintaria, aqui estão os mármores. Como é que, quer dizer, apesar de tudo tem mudado, neste momento já não são só oficinas. Sim, tem outras atividades, mas essencialmente mantém-se esse caráter. Sim, há aquelas atividades das igrejas que apareceram agora. Sim, começaram a tomar conta deste espaço. Exatamente. Esta zona da Avenida da Igreja é a zona que tem mais comércio, não é? Sim, é o grande centro comercial, de acordo com o próprio plano, e foi aqui que se concentrou o comércio todo, embora depois tenha estendido o eixo da Avenida de Roma, que faz a ligação lá mais para baixo. Aqui estamos em frente à igreja da Avenida da Igreja. A igreja tem um projeto especial ou foi? Este projeto tem uma história muito curiosa, porque foi publicado a fachada do projeto no jornal da Igreja, o Jornal de Novidades. E nessa altura um grupo de jovens arquitetos e artistas católicos... Entre os quais, imagino que estava lá, o arquiteto estava lá. Sim, estava lá e então ficámos revoltados com isso. Porquê? Porque era um projeto barroco, um projeto que não tinha nada a ver com o mundo contemporâneo. E o arquiteto, que foi o Vasco Regaleira, simplificou o projeto, porque tinha os torreões, muito mais efeitos, etc. E a fachada ficou mais simplificada, ficou assim reduzida a este plano. Mais limpo, não é? Mas tinha ali um grande vizinho, que era o José Cardoso Pires, que morava ali, e o Daciano Costa deste lado, que estava bem rodeada a igreja. Sim, é verdade. Estava previsto um estádio para aqui, para Sim, no plano do Ferreira da Costa estava previsto aqui um estádio com uma zona desportiva e aqui o estádio cá está e foi atribuído na altura da construção à FNAT, que era a Federação Nacional para a Alegria do Trabalho. Ora, aí está. E pronto. Depois houve uma alegria um bocadinho maior, que foi naquele dia 1º de maio de 74. Esteve aqui? Estive aqui e foi uma coisa inesquecível, realmente, uma euforia. Esteve mesmo ali na tribuna? Assistiu? Estive na tribuna porque até fiz o discurso também. Fez um discurso como? Um discurso em nome dos católicos progressistas. Isto estava cheio de gente? Isto estava cheio. Só foi uma coisa deslumbrante, Inesquecível. Estava ali na tribuna, Álvaro Cunhal, Mário Soares. Estava muita gente aqui. Sim. O arquiteto tinha saído da prisão de Caxias poucos dias antes. Sim, tinha saído poucos dias antes, tinha. E aqui estamos na escola do bairro de São Miguel, que é um belíssimo projeto, feito pelo arquiteto Rui Atauguia, que fez este projeto desta escola. Estamos no bairro de São Miguel, chama-se São Miguel porque era uma quinta de São Miguel, era o quê aqui? Não, foi um santo canonizado pelos construtores civis que construíram o bairro.
E porquê? Porque foi o arquiteto Miguel Jacobetti, É o próprio santo. com quem eu trabalhei. E naquela altura os arquitetos não tinham direito a senhora. E Não tinham direito ao título de senhor arquiteto, não é? E então, nas obras, os operários tratavam pelo Sr. Miguel. O Sr. Miguel para aqui, para ali, ficou... Sr. Miguel? Bar do Sr. Miguel. Sr. Miguel e Sr. Miguel. Morava ali? Morava ali naquele prédio. História tão cómica. É verdade que isto foi um luxo, nós termos esta visita ao bairro consigo, que é morador do bairro, que participou na construção e que sabe tudo sobre este bairro. Eu acho que não podia haver melhor Cicerone.